Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. O tema de hoje é o número 2, estruturas, tipologia. Ele fala sobre a constituição e o modo de execução das estruturas em geral, superestruturas, já que ela está apoiada na infraestrutura, que são as fundações. Então esse tema trata justamente do comportamento das superestruturas na distribuição de carga, de peso, para as fundações. Não só a sua constituição, mas também o modo de produção, o modo de execução, a função da superestrutura, que vai dar identidade para a edificação. É fácil você distinguir um edifício destinado a uma indústria, um hospital, uma escola, uma residência. Então a superestrutura vai dar identidade para essa edificação. No modo construtivo, também vamos verificar aqui os materiais que são utilizados e a forma que eles são empregados na execução da superestrutura. Primeiramente, alguns conceitos básicos. Por exemplo, a função da estrutura é transmitir para o solo a carga da edificação. Essa carga compõe-se de peso próprio da estrutura, já que ela é feita com materiais extremamente pesados, que muitas vezes nós não reconhecemos, não percebemos isso. A carga da cobertura, seja uma laje maciça, ou seja telhado de telhas, de barro, ou outros materiais. As esquadrias são compostas por portas e janelas, os revestimentos em geral, argamassados ou cerâmicos, etc. Os elementos que compõem a superestrutura são lajes, que servem para pisos ou coberturas, as vigas que recebem a carga das lajes, podem receber cargas de paredes, e elas transportam esse peso, vão direcionar essa carga para os pilares. E os pilares é que vão transmitir todo esse peso para as fundações. Os materiais empregados na superestrutura são o concreto, o aço, a madeira ou o sistema misto, onde você usa dois materiais diferentes. No Brasil, o concreto é usado em larga escala. O Brasil é um dos países pioneiros no uso do concreto armado, a partir do final do século XIX, justamente quando esse material passa a ser utilizado nas construções, mais especificamente na Europa, e o Brasil é um dos primeiros países a obter a licença de uso do concreto armado, e aí são construídos as primeiras casas em concreto armado em Copacabana, no Rio de Janeiro. E a partir daí o Brasil se torna uma referência mundial no uso do concreto armado, com a execução de as primeiras pontes, cujos vãos eram os maiores naquela época, naquela ocasião, executados com esse material. As superestruturas, elas são classificadas como sendo hiperestáticas ou isostática. Para fácil entendimento, a estrutura hiperestática são aquelas que são executadas no próprio local, ou seja, in loco, através da produção dos elementos estruturais, como lajes, vigas e pilares, no próprio local da obra. E as estruturas isostáticas é mais conhecida, ou mais fácil de ser reconhecida, nas edificações onde se usam o pré-fabricado ou o pré-moldado, ou seja, as peças são feitas fora do local da obra por empresas especializadas, são transportadas para o local e são montadas através de guindaste. Então essa é a diferença fundamental entre esses dois
sistemas. Ou no modo de execução, a gente classifica também essas estruturas hiperestáticas ou denomina como sendo convencional as estruturas que são moldadas in loco, no local. Então é o sistema mais usado, que é um sistema usado em larga escala, tanto em obras de pequeno, médio ou grande porte, são chamadas de convencional. As estruturas isostáticas são características das estruturas pré-fabricadas ou pré-moldadas. Então, aquelas que são executadas por empresas especializadas e são montadas na própria obra. Com relação o custo-benefício, as estruturas convencionais elas são mais baratas do que as pré-fabricadas ou pré-moldadas. Apesar de que ela tem um prazo maior de execução, porque demanda execução de formas, de ferragem, ela tem um custo menor do que a pré-fabricada. Então, a opção pela utilização desse sistema convencional ou pré-moldado depende muito do projeto. O objetivo do projeto é que vai determinar o uso desse sistema convencional ou pré-fabricado. Se a obra precisar de um tempo menor, o que acontece geralmente em shopping center ou supermercado, para uso da edificação, vai se optar por um sistema pré-fabricado, devido à rapidez na finalização da obra. O sistema convencional é fácil identificar porque nós percebemos um esqueleto estrutural de concreto se elevando à medida que as formas são desmontadas. Então, esse jogo de formas, ele é montado no andar todo, chamado andar tipo. Aí é feita a concretagem. Após a concretagem, as formas são desmontadas e montadas no andar superior. E assim sucessivamente até o último pavimento. Isso é fácil perceber em edifícios de apartamentos ou escritórios. Então, esse é o sistema convencional. Ele é um sistema mais versátil quanto à estética do edifício. Ele facilita a criatividade. É fácil você identificar um edifício nesse sistema, porque ele tem uma personalidade, uma característica própria. O projeto é diferenciado. Ele também propicia espaços mais generosos, já que nós podemos projetar os elementos estruturais de forma a obter espaços mais amplos, mais confortáveis. É um sistema também caracterizado pela concentração de carga nos pilares. O sistema convencional, ele se divide em duas modalidades, ou seja, ele pode ser feito de duas maneiras. A concretagem em conjunto ou a concretagem independente. A concretagem em conjunto, você executa a alvenaria e a estrutura ao mesmo tempo. Isso é muito comum em obras de pequeno porte, residenciais ou comerciais. Então a parede está sendo elevada e aí são deixados os vãos específicos para a concretagem dos pilares, segundo um projeto previamente idealizado. Quando a parede está a meia altura, faz-se o fechamento desses vãos, coloca-se a ferragem e executa-se a concretagem da primeira etapa do pilar. Quando a parede está pronta, finalizada já no respaldo, é que se faz a concretagem da segunda etapa do pilar. Na concretagem em conjunto, a alvenaria também tem a função estrutural. Ela vai auxiliar a estrutura na distribuição de peso para as fundações.
montagem independente é quando o esqueleto estrutural é feito previamente e aí a alvenaria é executada mais atrasadamente, porque só tem a função de fechamento ou divisória. O sistema misto, que na verdade também pode ser classificado como convencional, é quando usamos dois materiais ao mesmo tempo. Pode ser, por exemplo, o concreto e o aço, que é mais usado, onde nós temos elementos feitos em concreto. Esses pilares feitos em concreto vão receber peças metálicas chamadas de console, onde serão fixados, apoiados os vigamentos metálicos. E essa fixação pode ser feita através de parafuso e porca, ou rebites, ou mesmo solda. Esse sistema misto ele é pouco utilizado devido à sua dificuldade em manter a precisão para unir os dois materiais e também pelo alto custo do aço em relação ao concreto. As estruturas também podem ser totalmente metálicas. Ao contrário do sistema misto, essas estruturas já são mais utilizadas. São aplicadas em edifícios de escritórios ou comerciais. Apesar da rigidez, pelas peças serem fixadas com porcas e parafuso ou solda, toda a estrutura ainda possui uma certa flexibilidade. É uma estrutura que é cara, é uma estrutura cujo material ainda é muito caro no Brasil, mas tem a vantagem da rápida finalização da obra. Então a obra tem que ser planejada para que todas as etapas também tenham a sua rapidez na execução. Por exemplo, a alvenaria, os acabamentos, os revestimentos em geral. Assim como os pilares e as vigas são peças metálicas, são peças de aço padronizado, as lajes também podem ser concretadas em formas metálicas conhecidas como steel deck. O último sistema construtivo a ser comentado é denominado autoportante, porém é mais conhecido como alvenaria estrutural. É um sistema muito usado atualmente em residências, obras de pequeno porte, obras de médio porte e obras de grande porte, mais especificamente em obras de apartamentos. É um sistema onde não se utiliza uma estrutura independente de vigas e pilares, e sim uma alvenaria estrutural, ou seja, esta alvenaria ela é feita com blocos estruturais que são produzidos através de um controle tecnológico, passam por ensaios de resistência em laboratórios e são reforçados com concreto e ferro. Então, esses elementos eles não têm fundo e possuem uma furação na vertical e são grauteados. Existem outras peças também, como blocos canaleta, que são reforçados com concreto e ferro e substituem as vigas convencionais. Então, são elementos especiais, padronizados, são bem mais resistentes do que os materiais comuns de vedação. O sistema todo ele demonstra ser 25% mais econômico no custo final da obra, por economizar madeiras, ferros, o concreto e, consequentemente, a mão de obra envolvida. Outra vantagem também desse sistema é a finalização da obra em menos tempo, pelo fato de ser possível pular algumas etapas. Apesar desse sistema ser bastante econômico e rápido em relação
aos anteriores, ele não produz espaços generosos e também tem uma limitação em relação à estética da edificação. No sistema convencional, seja em obras de pequeno, médio ou grande porte, é fácil identificar o esqueleto estrutural formado por vigas aéreas, que estão apoiadas em pilares, juntamente com as vigas baldrames ou vigas de rigidez. E esse peso todo, essa carga, vai ser transmitida para as fundações. Nas obras de grande porte, isso também acontece. Nós vemos ali um conjunto de lajes que estão apoiadas em pilares. E esses pilares vão estar apoiados nas estruturas de fundação. No sistema convencional, ele pode ser executado em duas modalidades. A concretagem em conjunto com a alvenaria, como acontece frequentemente em obras de pequeno porte, geralmente residenciais. E em obras de grande porte, a concretagem é feita de forma independente. Então, essa alvenaria, no caso de obras de grande porte, ela tem a função de fechamento apenas, ou divisórias, e não é estrutural. No caso das obras de pequeno porte, ela também é estrutural, além de ser de fechamento ou de divisórias. No sistema autoportante, mais conhecido como alvenaria estrutural, que também pode ser aplicado em obras de pequeno porte, nas obras de grande porte, no caso edifícios de apartamentos, geralmente feitos com blocos de concreto, que são os mais usados, mas também encontramos blocos cerâmicos. A transmissão de carga de peso se dá na mesma modalidade, ou seja, nós percebemos também as lajes, e essas lajes, por sua vez, estão apoiadas em reforços de concreto e ferro que vão substituir os pilares. Então, apesar de não termos essa estrutura, esse esqueleto estrutural definido, esse processo, esse procedimento também exige uma malha estrutural, ou seja, o posicionamento desse reforço de concreto e ferro, que é feito dentro da alvenaria estrutural, e vai substituir os pilares convencionais. Quando é usado bloco de concreto ou qualquer outro material que sirva
bloco sílico-calcário, por exemplo, também é um elemento estrutural, bloco de concreto celular e assim por diante. Então, essa superestrutura também é apoiada nesse reforço de concreto que é feito internamente dentro das paredes. Então, nos dois casos, tanto no sistema autoportante como no sistema convencional, é necessário que se faça a locação dos pilares e é necessário que se faça a malha estrutural. Então, ela tem que ser dimensionada de maneira a ter uma distribuição uniforme, equidistante das cargas, da cobertura e da própria superestrutura. Em relação à malha estrutural, existe duas modalidades. A malha estrutural modular e a malha estrutural irregular. Então, a distribuição dos pilares, a locação dos pilares, pode se dar de forma equidistante, ou seja, a mesma distância entre eles, e isso vai gerar espaços iguais, áreas iguais e distribuição uniforme das cargas, dos pesos para as fundações. Isso é muito comum em áreas de uso público, grandes áreas construídas, grandes coberturas. Então, o projetista vai optar por esse tipo de distribuição dos pilares, justamente para equilibrar melhor as cargas. Isso vai facilitar o cálculo estrutural, porque esse cálculo é baseado na distância livre entre pilares, que são os apoios. E sendo que quando você tem uma distância igual, é fácil entender que as peças estruturais, as vigas, por exemplo, serão todas parecidas, serão semelhantes. Então, eu posso ter diversos módulos, quer dizer, com a mesma área, e posso fazer o cálculo estrutural para apenas um módulo, e posso adotar esses valores para o restante dos módulos, ou seja, para a área toda. Essa é a grande vantagem da estrutura modular. Na estrutura modular é fácil perceber esta semelhança entre os espaços promovidos, ou gerados. E isso vai facilitar também a execução da obra, porque as formas de vigas, por exemplo, ou dos pilares, todas as formas serão iguais, serão idênticas. E as ferragens, as armaduras também. Então, isso vai facilitar a produção da forma, da ferragem, de cada elemento estrutural, e essa produção vai ser feita em larga escala. Isso vai economizar tempo e também materiais envolvidos. A malha estrutural irregular, ela acontece geralmente em obras de pequeno porte, obras residenciais, devido à dimensão dos cômodos que são gerados em uma planta arquitetônica. Então, essas áreas, as áreas dos cômodos, estão ligadas mais à função propriamente dita desses compartimentos. Então, é fácil perceber que a dimensão, a área de um dormitório, por exemplo, é diferente da área de um banheiro, porque são funções diferentes. Então, isso vai gerar uma malha irregular. Na malha estrutural irregular, nós podemos lançar mão de um recurso para manter um distanciamento aproximado entre os pilares, usando regras básicas, e aí o resultado será uma malha semelhante à modular. Nunca vai ser uma malha modular, porque não tem sentido criar um projeto com espaços iguais e destinar esses espaços para as funções residenciais. Não, isso não tem sentido, não daria certo. Então podemos produzir uma malha semelhante, fazendo uso de regras básicas para a locação dos pilares, de forma que no final nós tenhamos uma distribuição mais equilibrada, mais equitativa das cargas, da cobertura e da própria estrutura.
Traçado da malha estrutural. Então, o projeto arquitetônico tem que estar pronto, já definido, e aí vamos passar para a fase de execução. Então, esse projeto é feito em 3 fases distintas, 3 etapas que nós vamos seguir para produzir essa malha estrutural. No primeiro passo, nós vamos posicionar os pilares nos encontros de paredes divisórias, paredes de fechamento. Vamos locar esse pilar nesses encontros de parede. O que normalmente acontece em obras de pequeno porte, onde a alvenaria é feita ao mesmo tempo com a execução dos pilares. No segundo passo, nós vamos eliminar pilares que ficam muito próximos entre si, geralmente cozinhas e banheiros, áreas pequenas. No terceiro passo, nós vamos deslocar pilares para manter o espaçamento ideal, que é entre 3 e 4 metros, e criar pilares em cômodos superiores a 4 metros, de maneira a manter esse espaço entre eles semelhante e obtendo assim uma malha ideal. Considerando uma planta arquitetônica qualquer, poderia servir para uma residência, vamos demonstrar aqui as 3 etapas, usando aquela regra básica, e no final obter uma malha semelhante à modular. Primeiramente, temos que criar uma legenda mostrando a representação gráfica dessas 3 etapas. Depois da legenda, vamos então partir para a primeira etapa, que é marcar com círculos todos os encontros de parede. E nesse caso, nós estamos determinando o posicionamento dos pilares que seriam executados, né? Essa é a primeira etapa. O próximo passo é analisar justamente aqueles pilares que estão muito próximos, geralmente áreas que poderiam servir para banheiro, despensa, até pequenos dormitórios. E vamos tratar aí de eliminá-los. Seguindo a segunda etapa do processo, após essa análise, nós vamos cortar ou vamos marcar esses pilares que não serão executados. Eles serão suprimidos do projeto. E aí, claro, temos que analisar também se os pilares que vão permanecer, eles mantêm aquela distância ideal em torno de 3 a 4 metros. Pode passar um pouco mais, um pouco menos, já que a intenção é produzir uma malha semelhante à modular. Dificilmente teríamos uma malha totalmente modular. Então temos que analisar esse distanciamento e suprimir apenas aqueles que estão muito próximos, que não serão executados, e normalmente, nesse caso aí, vai haver uma economia de materiais, de mão de obra e tempo de execução e término da própria obra. Agora, seguindo a terceira etapa, nós vamos circular os pilares que vão permanecer. Esses serão executados. Eles são fundamentais para a transmissão de carga para as fundações. Eles vão suportar o peso da cobertura e da própria estrutura e transmiti-la para as fundações. Temos também aquela questão, né, de um espaço muito longo, mais de 8 metros. Temos que criar um pilar ao longo desta parede para também distribuir melhor o peso. Do outro lado, nós vamos deslocar um pilar existente para manter um espaçamento igual entre eles.
E agora, para fazer um acabamento, né, para ter uma ideia melhor dessa malha, vamos apagar esses pilares que foram suprimidos, que não serão executados. E aí temos uma ideia assim melhor, uma visão geral de como vai ficar essa malha estrutural, ou seja, essa locação dos pilares de uma forma correta e ideal, mantendo uma malha semelhante à modular. É preciso ressaltar também que esses pilares que foram suprimidos, eles receberão reforço nesses encontros de parede, com aquelas técnicas também comumente usadas, que é justamente usar barras de ferro chumbadas na argamassa, geralmente a cada 3 ou 4 fiadas, nós colocamos esse reforço de ferro para poder unir esses painéis de parede. Agora, fazendo uma retrospectiva,